Olá, minha gente boa! Arte e vitória para todos vocês. Meu nome é João Ricaldes, sou professor de História da Arte e responsável pelo projeto Manarte, que há 13 anos desenvolve pesquisa em arte e curso de formação para professores. Você acompanha aqui no canal do projeto Manarte a série História da Arte em 20 lições. Hoje nós vamos começar com a lição número 1, a primeiríssima, Arte na Pré-História e Arte no Egito Antigo. Vamos lá? Neste vídeo você vai acompanhar a arte pré-histórica, do Paleolítico ao Neolítico e a Idade dos Metais, dos traços naturalistas aos abstratos. Vai acompanhar também a arte no Egito Antigo, com a lei da frontalidade na pintura e a escultura monumental. Mas o que tem de importante nesse conteúdo todo? Olha, podemos antecipar um traço bastante significativo. Primeiro da pré-história. O homem do Paleolítico, o período mais antigo da pré-história, quando ele vai lá para o fundo da caverna e registra de forma tridimensional um animal feroz, ele está, na verdade, se preparando para enfrentar fora da caverna este mesmo animal. Quanto mais natural, mais eficiente será esse preparo. Porém, o que você tem aí é uma coisa curiosa. O homem da pré-história, do Paleolítico, tem uma concepção de imagem muito parecida com a sua e com a minha, que funciona assim. Se eu tenho a imagem, eu tenho o objeto ali retratado. Alguma influência, algum poder, alguma interferência sobre o objeto retratado, como por exemplo, imagine aquela foto que você tem guardada, está lá no seu escritório, na cômoda, em algum lugar assim, bastante importante para você, de uma pessoa querida. Você não vai rasgar. Não que vá acontecer alguma coisa com a pessoa, mas você não vai arriscar. Vamos pensar numa situação ainda mais profunda. A pessoa querida te traiu, seu namorado, sua namorada. Aí você, cheio de ódio, de fúria, vai lá e rasga, pica com uma histeria, como se fosse atingir a pessoa à distância, destruindo o avatar da criatura. Nada vai acontecer com ele. Ou seja, lá no começo e lá na frente desse longo período histórico, a concepção é parecida, é idêntica. O homem é o mesmo, muda a cultura, muda a técnica. Já em relação ao Egito Antigo, você automaticamente vai lembrar da pirâmide, que é um túmulo para uma pessoa, que na verdade ali é um portal para uma outra vida, uma outra fase, uma outra experiência, além dessa que a gente conhece. Bom, você tem aí uma concepção de vida após a morte, que atinge a maioria das pessoas desse período histórico no qual nós vivemos, né? E mais, a primeira tarefa, o primeiro desafio quando se passa dessa fase para outra vida é o julgamento, que aparece na arte egípcia e que aparece na concepção de muitas pessoas hoje, né, o julgamento final. E tem mais uma sutileza. Existe lá no Egito Antigo uma deusa, que é a Ísis, que se sacrifica para garantir a vida do seu filho, que vai ser o Deus maior protetor, que é Horus. Essa matéria-prima vai gerar nos textos bíblicos a figura da Virgem Maria. Enfim, nós somos muito parecidos. Mas chega de introdução, chega de papo e vamos de fato à aula. Vamos trabalhar um pouquinho para merecer a graça do Senhor. Pré-história. Primeira observação a ser feita é que a pré-história não aconteceu ao mesmo tempo em todos os lugares, mas fundamentalmente você tem três fases dentro da pré-história. A primeira, mais antiga, é o Paleolítico, que vai lá do surgimento do homem nesse planeta até a invenção da agricultura, quando então se inicia o Neolítico, que vai, por sua vez, até a dominação da metalurgia, que inicia a Idade dos Metais, que vai, por sua vez, até a invenção da escrita, quando então, teoricamente, a gente
sai da pré-história e entra na história. Então você tem Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais, correto? É interessante ver que cada uma dessas fases tem uma repercussão diferente na expressão artística que acompanha o ser humano, a arte, expressão artística, expressão de sentimentos, expressão de uma crônica social, desde os primórdios. Essa linguagem visual, ela vem bem antes da linguagem escrita. E lá no Paleolítico, o homem vive da caça. E, portanto, ele precisa fundamentalmente de utilizar habilidades sensoriais, de saber escutar, ver, perceber o movimento. Essas habilidades sensoriais são transportadas, são transpostas para o momento em que o caçador vai para o fundo da caverna e vai representar um animal. E aí o que acontece? A sua representação tem tridimensionalidade, tem claro e escuro, a sua representação tem volume, volumetria. Ora, volumetria, tridimensionalidade, claro e escuro serão ingredientes fantásticos, desenvolvidos lá na frente no Renascimento. Ocorre uma grande mudança quando o homem, lá no Neolítico, inventa a agricultura. Uma grande mudança no pensamento da humanidade. Por quê? Porque a agricultura requer uma outra habilidade, que é a capacidade de você prever, olhar para uma semente e observar além do campo visual o que ela vai ser. Vai ser uma planta, vai ser um alimento. Essa capacidade de abstrair, de ver além do campo visual, é uma capacidade bastante profunda, né? E isso vai se reverter como na arte. Os traços já não serão mais na pintura na caverna tão volumétricos, tão tridimensionais, vão sendo substituídos lentamente por traços mais esquemáticos, mais econômicos, mais sintéticos, até chegar no período da Idade dos Metais, onde esses traços vão ganhar um profundo caráter abstrato. Então, você percebe que do Paleolítico naturalista até o final da pré-história, na Idade dos Metais, há um deslocamento do estilo naturalista, tridimensional, para um estilo que passa pelo geométrico, pelo econômico, pelo sintético e vai chegar lá no abstrato. Correto? Mas chega de teoria. Agora chegou aquela hora onde a gente vai testar todas essas informações, verificar, comprovar na prática. Vamos à obra. Caverna de Lascaux, sul da França. É, na verdade, uma sucessão de corredores, uns mais finos, outros mais largos, em vários níveis, como se fosse um shopping center da pré-história, sem escada rolante. E aqui você percebe, num desses corredores mais largos, o chamado Salão dos Bisões, lá no teto, como se fosse uma Capela Sistina pré-histórica. Vamos chegar perto de um animal desse. Esse bisão mostra as costas bem definidas com traços largos, e conforme você vai caminhando com o olhar para o meio do corpo, haverá um jogo de claro e escuro. E também você percebe na crina, na face do animal na extrema direita, uma sensação muito clara de ferocidade, não é verdade? Ao contrário do que acontece nessa corça, que passa um efeito contrário, uma sensação de animal manso. Mas tem um ferimento, tanto lá no bisão lá atrás, quanto neste animal mais dócil, ali em torno do coração, próximo à perna direita. Esse tipo de ferimento mostra um treinamento dentro da caverna. O ferimento aparece maior nesse aqui, mas o que chama atenção nessa corça é o fato que aqui já se perdeu totalmente a tridimensionalidade, ou claro e escuro, e os traços ficaram cada vez mais sintéticos, econômicos. A ponta da cabeça, por exemplo, um Picasso da pré-história, é apenas um triângulo, a gente completa, né? As costas são uma sucessão de linhas nervosas. Mais para frente, os traços vão ficar ainda mais abstratos, a ponto da gente se perguntar, aqui nessa cerâmica, na tampa, tem um desenho na horizontal, o que significa, o que é isso afinal?
Gente, tem uma coisa muito interessante nessa última imagem que vocês viram, que é intrigante, né? Que é o seguinte: durante muito tempo eu já apresentei essa mesma imagem para públicos mais diferentes e as respostas são as mais criativas, né? Afinal, o que é aquilo lá? Um aluno do ensino médio uma vez disse: professor, isso aí é o vento. Está se referindo àqueles desenhos animados que tem aquele ventinho assim que aparece circular, né? Um outro disse assim: olha, professor, isso aí é uma cobra. Aí eu pensei, esse aluno que falou que é uma cobra, ele fez uma tentativa que é muito comum de trazer a imagem estranha para as categorias mentais mais próximas. Eu queria traduzir aquilo, né? E essa é uma reação muito comum quando, por exemplo, as pessoas estão diante da arte moderna, do impressionismo. Quando o impressionismo surgiu, como fala, a recepção foi fria, para não dizer agressiva, porque não batia com nada, não era nada parecido com o que se esperava. Aí com Van Gogh também foi uma loucura, porque as pessoas vão, mas está tudo errado aqui. Aí vem mais para frente a arte moderna, o abstracionismo, o concretismo, e as pessoas ficam sem conseguir identificar o que seja isso, né? Enfim, esse estranhamento é comum. Com o desenvolvimento da sua habilidade visual, de ir à obra como nós estamos fazendo, isso vai se modificando, né? Mas, nessa imagem ainda, sobre ela, teve um outro aluno que teve uma interpretação interessante. Ele falou assim: professor, sabe o que é isso aí? Eu falei: sei não. Isso aí é uma coruja que está com o olhinho por cima do muro, ó, só observando o que está acontecendo. Eu falei: poxa, você foi bem, né? Interessante, valeu a sua participação. Aí teve um outro aluno um pouco mais, digamos assim, atrevido, né? Falou: professor, fala a verdade, hein? Vamos falar a verdade, que isso aí é bem sério. Eu falei: o que é então? Isso são dois seios generosos. Eu falei: ah, menino, gostei também. Mas a interpretação mais interessante foi de uma aluna da faculdade que disse: professor, isso aí é uma foto aérea tirada sobre um milharal. Eu falei: olha, coisa interessante, né? Enfim, a criatividade, a ilusão, a invenção, tudo isso é acionado pela arte. A arte tem essa capacidade de levar a gente a uma alucinação, né? De levar a gente a uma visão, uma visão totalmente sonhadora. Isso é uma viagem, né? Sem pagar nada e sem cobrar nada do corpo também, né? Então, afinal das contas, o que é aquela imagem? Veja aí outra vez essa imagem. A gente não sabe o que é. A história perdeu a legenda disso. De fato, com o tempo, a gente não consegue reconstruir o significado que tinha. E até podemos colocar a hipótese de que não tinha conteúdo nenhum, que tinha um valor decorativo. Correto? Enfim, vamos agora à arte no Egito Antigo. Uma cobra? Um milharal? Uma coruja? É o vento? A arte no Egito Antigo tem uma função eminentemente religiosa, está a serviço da religião em todos os seus segmentos, na pintura, na escultura e na arquitetura. Na pintura existe uma característica muito curiosa, né? As figuras humanas, elas são retratadas segundo um critério que a história registrou com o nome de lei da frontalidade. As pernas de perfil, os pés de perfil, o tronco de frente, a cabeça de perfil e o olho de frente. A ideia é associar as partes mais representativas e fazer uma combinação como se fosse um cubismo antigo, um Picasso
do Egito Antigo, né, que retrata o mesmo objeto de pontos de vista diferentes. Isso você observa no Egito Antigo, portanto, um completo desprezo pela tridimensionalidade e uma preocupação com a formalidade. A ideia é mostrar dos deuses, dos faraós, das figuras sagradas, figuras que são merecedoras de respeito, né? Portanto, vamos colocar as partes mais representativas destas pessoas. Você tem algo parecido, por exemplo, no registro policial, né? Quando se pega um criminoso e precisa ser identificado, você não tira só essa foto 3x4, você tira esse perfil também, né? Você não cola uma na outra, fica as duas no arquivo lá do delegado, da polícia, né? Enfim, também outra característica importante da arte no Egito Antigo, agora passando da pintura para a arquitetura, é sua monumentalidade, né? Vamos imaginar o seguinte, a expressão humana, a expressão do corpo humano na escultura é extremamente rígida, militar, hierática. O corpo do tronco para frente, né? As pernas unidas, joelho com joelho, pé com pé, os braços sobre os joelhos, aqui o cotovelo grudado no corpo, e essa expressão centrada, focada no infinito e além. Essa monumentalidade, essa rigidez, de certa forma, ela revela a mesma rigidez, o mesmo controle que existe dentro da própria sociedade egípcia, né? A civilização mais antiga, só de unificação são 30 séculos, né? E com pouquíssimas variações. E essa rigidez, essa imobilidade social, onde não se muda de função, acaba sendo manifestada também na hora de representar as figuras, as cenas e os seus deuses. Mas chega de teoria também. Chegou a hora da gente comprovar isso na leitura de imagem. Portanto, vamos à obra. Pirâmides de Gizé, século 27 a.C. Era muito comum dentro da pirâmide, ao lado do sarcófago, nas paredes, a existência de pinturas seguindo a lei da frontalidade, que vão retratando rituais como esse primeiro desafio da alma, que é o julgamento. A alma aparece ali do lado esquerdo, de branco, sendo conduzido pelo deus Anubis, com cabeça de chacal. O mesmo Deus preside o julgamento, de um lado a alma, do outro uma pena, e é o Deus com cabeça de crocodilo prestes a comer, a devorar a alma. Aí aparece em seguida o Deus Tote com cabeça da ave Ibis. E saindo do julgamento reaparece a alma, sendo conduzida agora pelo Deus Horus, até a presença de Osíris, que vai dar o veredito final para a alma. Saindo da pintura, entrando na escultura colossal, nós comprovamos aqui aquelas características já comentadas quanto à rigidez, à imobilidade, braços colados ao corpo, as pernas coladas joelho com joelho e pé com pé, numa visão bastante hierática, rígida. Gente, a aula acabou, mas eu reservei para vocês, nesse finalzinho, um segmento que eu chamo de papo na cantina ou papo no boteco, onde as coisas acontecem, não é verdade? Quem já fez faculdade sabe que ali muita coisa ganha sentido. A aula é uma grande refeição. Para digerir tanto nutriente é preciso um período de metabolismo, não é verdade? E aqui a gente fica um pouco mais à vontade nesse segmento. E eu peço para vocês mandarem as suas impressões, as suas sugestões, as suas críticas. Você pode usar o blog do Projeto Manarte, que é blog.manarte.net, e lá você vai encontrar inclusive as imagens em PDF que foram tratadas aqui, parte desses comentários, dessa leitura de imagem, né? Há um livro-texto do livro teórico que embasa esse curso, que se chama justamente História da Arte em 20 lições, que você pode encontrar
no site do Clube dos Autores e receber pelo correio. Você pode também, tem a versão digital, que você adquire na Amazon brasileira, amazon.com.br. Se preferir, use aqui esse canal do Projeto Manarte para mandar as suas sugestões. Eu queria fazer duas considerações sobre tudo que nós comentamos aqui um pouco mais à vontade. Na primeira delas, é essa linha de continuidade entre os vários povos, de momentos tão diferentes, de locais tão distantes, né? A ideia, além da ideia de vida após a morte, existe também a ideia do dilúvio, que já estava presente lá na Mesopotâmia, com um livro sagrado chamado Poema de Gilgamesh. Isso significa que a tal civilização ocidental é um conceito que precisa ser ponderado, né? Porque a grande religião dessa chamada civilização ocidental tem a raiz na Palestina. Dali surgiram três grandes religiões monoteístas. Primeiro o judaísmo, depois o cristianismo, depois o islamismo. Todas derivadas da pregação do mesmo Ibrahim em árabe. E isso significa que a origem dessa civilização está um pouco mais para cá de Marrakech, vamos dizer assim. Além disso, tem um outro elemento interessante, intrigante, né? A ideia de vida após a morte já tem entre os orixás na África. A ideia do dilúvio já aparecia entre os povos guaranis do sul da América do Sul. A ideia de uma deusa que se sacrifica para manter e dar vida à ação do seu filho, que será o Deus protetor, Ísis, Virgem Maria, ela já aparece num povo da Amazônia chamado, justamente o nome dele é Mãe dos Deuses, se chama Manaós, que deu a palavra Manaus, capital do Amazonas. Como explicar tantas influências, tantas concordâncias, né? Entre os vários teóricos, eu aponto um que é muito interessante, que é o Carl Jung, discípulo de Freud, que até depois brigou com ele, mas que justificou a existência de um comportamento comum, de um padrão de pensamento, que ele chama de arquétipo, justamente presente na religião. Ora, o que eu fiz? Eu reuni várias obras, desde a Antiguidade, passando por Renascimento, Barroco, Leonardo da Vinci, arte brasileira, Portinari, arte moderna, onde aparecem esses arquétipos. E escrevi um livro comentando, fazendo a leitura de imagem, depois a leitura cultural e psicológica dessas obras. Eu reuni esses comentários todos num livro chamado Mito e Fé, que é o quarto volume da série que eu escrevi, As Melhores Histórias da Arte, que é uma opção que você tem de aprofundamento. História da Arte em 20 lições, em base ao nosso curso básico de conceitos de História da Arte, e os temas de aprofundamento você encontra na série As Melhores Histórias da Arte, nas mesmas livrarias que eu indiquei. Valeu? Muito obrigado pela atenção. Projeto Manarte, valores humanos através da arte.